A paz, amados. Prazer estar com vocês aqui compartilhando essa história maravilhosa. E hoje quero compartilhar com vocês mais um capítulo, dessa história, mais um capítulo que se encontra na Bíblia. Alguma coisa do quê? E eu quero compartilhar com você. Hoje é a aula 11, né? Não sabemos quantas terão, não se preocupe com isso. O importante é Deus nos conduzir aqui para o caminho certo, seguro, entender cada vez mais o propósito de Deus em nossas vidas. Hoje na aula de hoje, quero falar com vocês sobre Mateus capítulo 5. Na semana passada nós estudamos João capítulo 3, aquela conversa de Nicodemos com Jesus Cristo, foi muito edificante para mim e para você. Jesus, no início do ministério, capítulo 5 de Mateus, vai registrar um sermão do monte, também conhecido como o sermão das bem-aventuranças. Não é verdade? Eu queria meditar com você sobre isto hoje. Bom, em primeiro lugar, a palavra bem-aventurança, essa expressão, é ventura sublime, quer dizer, é um estado de completa felicidade. E aí perguntar assim aquela pergunta: você é feliz? Você está feliz? Você é feliz? E hoje, quando os alunos me perguntam, você é feliz? Eu sou feliz, cara. Faço o que eu gosto, faço o que eu sei, o que eu gosto, E só fico chateado quando você quer ensinar, a molecada não quer aprender. Até aí tudo bem, Cada um tem os seus momentos de não querer aprender. Mas quando ele não quer aprender e não permite que o outro que quer aprender, aprenda. Aí já dá vontade de chutar o balde, Nesse sentido, como ser humano. Mas aí como você é o adulto da história, você tem que tentar entender as fases que eles estão passando. Mas fica no ar, o que é ser feliz. Então, nada melhor do que falar diretamente com Jesus Cristo. E ele vai dar algumas dicas para você parar, pensar, como é que você sente esse estado, de completa felicidade como cristão. Então, tem detalhes nesse capítulo que eu gostaria de compartilhar com você. E começa assim o capítulo 5. Olha, vendo as multidões, Essa versão aqui é interessante. Depois eu peguei uma outra também, na linguagem de hoje, é muito lindo. Ó. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Estrategicamente, ele pegou um lugar bem alto, para ter um eco. Olha que inteligência, Porque você vai no interior, é incrível, é muito lindo, Assim, lá não tem do carro nem nada, você está ali no sítio, sentadinho, daqui a pouco você escuta, daqui a pouco uns 3, 4 quilômetros, o trator lá embaixo, você fala, caramba, dá para ouvir aqui, aquele eco. Aí o cara grita, China! Todo mundo sabe que o China está na área lá, Por quê? Coou lá, vou jogar bola! Pô, o China está aí, já é o sinal, China? É assim. Aí Jesus, estrategicamente, ele sobe no monte. Aí, Jimmy, ele sobe no monte. Olha que lindo. E os seus discípulos aproximam-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo... Então, é importante você entender que Jesus, ele sobe ao monte para ensinar. Está conectado com Deus. Mas ali é uma estratégia também de eco, Mas, quem é que sobe com ele? Fala, além da multidão. Os discípulos. É importante você entender que Deus está preocupado com a felicidade de todos, da multidão. Ele quer ensinar. Mas quem é que está mais próximo dele? E teoricamente, esse sermão tem que passar pelos discípulos para chegar até a multidão. Não sei se você consegue entender o que eu estou tentando falar para você. É o seguinte, Jesus está numa posição estratégica. Aí, por exemplo, o Jordano está aqui, com os bancos aqui representando os discípulos, cercando Jesus, e a multidão atrás. É como se a palavra de Deus, ela tem que atravessar pelo meio da igreja, fazer um efeito ali e refletir na multidão. Então, a palavra de Deus passa pela igreja. E o efeito, o significado da palavra tem que ser sentido primeiro
nos seguidores, nos discípulos, na igreja. Consegue ver essa cena? Jesus no monte, os discípulos ao redor, mais próximo, e a palavra chega, teoricamente, tem uma questão de física, para eles e passa por eles e chega na multidão. E Jesus quer ensinar. E Jesus ama ensinar. E eu insisto em falar isso para você, que o ensino, ele é individual. O aprendizado significativo de cada lição que você passa na vida é pessoal. Vocês estão passando pela mesma situação, vocês estão vendo a mesma coisa, mas você tem outro entendimento. Por quê? Porque Deus está trabalhando em áreas da sua vida diferentes. E Jesus quer te ensinar. Mas Ele vai fazer você pensar em algumas coisas agora. E Ele fala assim, olha, bem-aventurados os pobres em espírito, ou os pobres de espírito, pois deles é o reino dos... E sabe que no início da minha da carreira cristã, que está aí no início, né? 30 anos é início ainda para pensar. Vou viver mais uns 40, vou viver a metade. Agora pensa o seguinte, pobre de espírito, não dá uma sensação estranha? Pô, você é pobre de espírito? Sou mesmo. Eu sou pobre de espírito. E é exatamente isso, essa leitura que nós não temos. Por exemplo, no português, qual a diferença entre concerto com C e concerto com S? Você vai consertar a cerca com concerto com C ou concerto com S? Com S, mas pode deixar um concerto com S. Enquanto você conserta com C, você pode estar ouvindo um concerto com S, não é isso? Então, são detalhes, né? Mas o que ele está falando ali, Jesus, é assim, olha, feliz é o homem necessitado de Deus, porque Deus é Espírito. Feliz é o homem que, independentemente do tempo de igreja, ele se sente necessitado, porque o pobre é isso, eu sou pobre. Por quê? Eu necessito. Estou sempre dependendo. Não é isso? Então, assim, cara, você é feliz. Por quê? Porque você colocou na sua mente que, independentemente dos anos que você tem de igreja, da vida que você está falando com Deus, você está sempre dependente dEle. E os discípulos, eles estavam ali, muitos não entenderam no início. Muitos não entenderam. E vão entender depois, muitas palavras eles vão entender depois, quando Jesus realmente deixa, né, a vida terrena e o Espírito Santo começa a agir. Que é no livro de Atos, que eles vão começar, opa, eu dependo. Mas Jesus está falando assim, olha, você vai se sentir muito feliz quando nesse relacionamento vertical você se sente dependente. Então ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos... Como assim deles é o reino dos céus? Porque o reino de Deus, a pregação de João Batista era, o reino de Deus está próximo. Próximo quando? Próximo. E Jesus estava ali, o reino de Deus ali, próximo deles. Mas o mais próximo, então, seria o Espírito Santo de Deus reinando dentro de você. Que o apóstolo Paulo vai dizer, olha que lindo, que você é reino, você é sacerdote. É algo assim que você tem que parar um pouquinho, muito pouquinho mesmo, e viajar. Deus decidiu habitar dentro de você. Você é o reino, porque Deus habita em você. E você é o sacerdote, porque você chega até Deus, através do Espírito Santo de Deus, a qualquer momento. É muito lindo. E quando você entender isso, você é uma pessoa pobre, que você sabe que você não tem nada. Que tudo que você tem é de Deus. Principalmente as coisas espirituais. Quiçá as materiais, que a gente acha que não, o nosso trabalho, ficar aí doente uma semana, pega uma covidinha, e tá aí. Cadê você? Super, nesse sentido. Não é verdade? Bom, então, pobre de espírito, aquela pessoa que necessita de... Então, ele começa o sermão assim, olha, quando você entender que você necessita de Deus em tudo, você é feliz.
você vai ter uma sensação de felicidade, porque a palavra, deixa eu voltar lá, essa expressão bem-aventurado significa estado de completa felicidade, e ela é pessoal. Tá bom? Outra coisa, peraí. Olha que loucura, parece do contrário, né? Jesus está falando, bem-aventurados que? Pois serão? Ai, pai, machuquei o joelho. Aí vai o pai, também. Vai jogar bola, moleque. Não é isso? Põe aí. Aí o pai faz o quê para jogar bola? Põe joelheira, capacete. Não, esse é outro esporte. Aí você vai jogar. Lembra que você jogava de dedão, descalço, voltava sem a ponta do dedão, de boa. Não é não? Você é dessa época aí, Jimmy? Não é não? Então assim, não é isso que ele está falando. Foi o seguinte, olha, você não está entendendo, sabe o que ele está falando. Segue o raciocínio, olha, você vai depender de Deus. Quando? Em todos os momentos. Tem uma cena muito linda que vem na minha mente quando eu li esse texto. Eu quero que você entenda que o João, na velhice dele, ele está preso na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, e ele está ali, sabe assim, só a carcaça, uma ilha de segurança máxima, fisicamente está só o pó, e ele fala assim, e ele está ali orando, pensando, e Deus, vem aqui, vamos conversar um pouquinho, vem aqui, sobe aqui comigo. Aí Deus abre uma porta no céu, onde todas as portas estão sendo fechadas, e aí ele sobe, e ali Deus começa a mostrar algumas coisas para ele, vem para cá, vem para lá, vê os animais, tal. Aí daqui a pouco ele vê lá um livro, capítulo 4, ele vê um livro, e tem um anjo que pergunta, quem é digno de pegar o livro e abrir o seu? E aí, fui chamado aqui, né? Olha a sensação, fui chamado aqui, então logo, mais ou menos assim. E aí, nem pensar, ele fala. E aí a Bíblia diz que ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, de tomar o livro e abrir o seu. Nem ele. Então ele chora muito, ele chora muito. Ele chora. Algo interessante para estudar. Ele chora, ele chora. Ele chora, eu não consigo ajudar, ele chora. Aí vem um dos anciãos, morre, só um delicado, não foi nem eu, foi um dos anciãos. Ela fala, vem cá, ei, olha quem está vindo lá. Olha quem está vindo lá. O leão da tribo de Judá. Aí Jesus se apresenta, é muito lindo. Jesus vai, toma o livro e começa a abrir o seu. Fazendo uma ligação no final de Mateus, nós vamos ligar esse texto depois. Lembra quando Jesus aparece para Maria Madalena, depois da ressurreição? E ela vai, mestre, ela falou, não me toca ainda, porque eu ainda não fui. É como se Deus estivesse dando um spoiler, ó, vem cá. Lá em Apocalipse 4 acontece isso, ele volta no tempo em Apocalipse. Só para você pensar um pouquinho. Então, o João sentiu ali, era um choro, que quando ele vê Jesus, então acho que ele rios sai dos olhos dele. É um choro, porque assim, ele foi consolado quando ele chorou, pensando em algo sobrenatural, algo espiritual. Então, não tem como, você precisa, quando você se sentir impotente, chorar. Senhor, me usa. Senhor, eu não sei o que fazer, me dá direção. E Jesus fala, quando você tiver esse relacionamento com você mesmo e com Deus, você é uma pessoa feliz. Deus está olhando para você e você fala, ó, é essa aí que eu quero usar. Então Jesus começa a falar, dando um sermão, completamente ao contrário de muitas coisas que a gente pensava. Na Bíblia, por exemplo, tinha uma mulher chorando no templo, porque não tinha filhos, o marido tinha 2 esposas, e ela está lá chorando, chorando, um dia ela está lá, e Deus atende o coração dela, está chorando em prantos, o sacerdote pensa que ela estava bêbada, como aí, meu senhor, não. E ela faz um voto com Deus, lembra? A mãe de Saul, ou de Samuel, fantástico. Então assim, tem coisas que você não consegue fazer,
no reino de Deus, você está buscando a Deus, chore. Chore na presença de Deus. Não é lágrima. Ai, estou chorando. O pessoal contratava pessoas para chorar em velório, não é isso? Deus não quer contratar ninguém para chorar, não é isso? Mas Deus conhece o coração. É esse relacionamento. Quando você entender que tem coisas que Deus vai fazer, que você é, sabe, impotente. Você quer, mas você não consegue ajudar. Aí Deus fala, tá bom, calma, observa. Aí você é uma pessoa feliz. Outra coisa, olha aí. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por... Peraí, quem é que recebe herança, né? O filho. É o filho, né? Então, você é filho de Deus, nesse sentido. Mas, como assim, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança? As pessoas não podem confundir humildade, né, mansidão com idiotice. Você tem que ser humilde, na verdade, aquele cara que reconhece quem ele é, conhece os limites dele, e ao conhecer isso, ele sabe, olha, eu dependo de Deus. Tudo que eu tenho é e não é frescura, não é um marketing. Tudo que eu tenho é de Deus. Quando você entender realmente que tudo, profissão, emprego, esposa, é isso aí. É de Deus. Discute com ele, não com ela. Viu, Fábio? É isso aí, não é não? Opa, então é de Deus ele, né? Aí a mulher fala, esse é de Deus. Nem discutiu na cor, né? Nem perguntou, né? O que você acha? Não, é esse aqui. Já passei, né? Ficar discutindo cor de sofá, já era isso, né? Porque, aliás, você nem vai escolher, você não vai querer curtir esse sofá, dormir lá, né? Então, vai lá. Então, humilde é aquele que ele sabe quem ele é, reconhece as suas limitações, e lindo, hein? Ele reconhece, ele identifica a limitação do outro, mas ele não se sente superior ao outro. Eu aprendi uma coisa na faculdade, uma frase, eu não lembro o livro que é. É assim, eu tenho aquilo comigo. E aquilo veio assim, intelectualmente falando, assim, me dirigindo. Esse que aprender, olha a frase, está na minha mente isso aqui, lá estamos na faculdade, hein? Guardei aqui, ó. Eu achei tão lindo que aprender é descobrir o que já se sabe. Fazer é demonstrar que você sabe. E ensinar é lembrar aos outros que eles sabem o tanto quanto você. Somos todos aprendizes, fazedores e professores. Quando eu entendi isso, eu falei, caramba, eu aprendo para ensinar, aprendo para ensinar, aprendo para ensinar, eu aprendo para ensinar, eu aprendo para ensinar. Aí eu só estou aprendendo porque eu estou no estado de querer aprender. Nossa, é muito lindo isso. Por exemplo, assim, nessa parte de monitoria nas escolas, é legal a ideia que alguns coordenadores estão tendo, de pegar humildemente o pessoal que são bons em exatas, humanas, tal, e fazer grupos de estudo. Ele está ali ensinando, no particular ele tem que se preparar, fazer antes exercício. É lindo isso. Então, assim, o humilde é aquele que sabe quem ele é, sabe da dependência dele de Deus. Amados, não dá para fazer nada na obra de Deus sem Deus. Se você tentar fazer, talvez não tenha o alcance desejado por Deus, até Deus permite. Então, assim, é fazer sem esperar nada em troca das pessoas e agradecer a Deus porque você está te usando para você fazer. Entende a relação? Então, ele fala assim, olha, humilde são essas pessoas, bem-aventuradas são essas pessoas, porque eles receberão a terra por herança, quer dizer assim, ele vai viver tranquilo, na dependência de Deus. Aí o apóstolo Paulo vai falar assim depois, olha, cara, eu aprendi a viver bem de vida, na fartura, aprendi a viver na escassez, apanhando, correndo, dando risada, feliz da vida. Aí ele vai se expressar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa expressão dele não é assim, vou fazer tudo. Não é isso não, cara. Você tem que ler o contexto do texto lá.
Porque se você pega lá e fala, olha, calma, fica firme aí. Reconheça que Deus está te usando. Seja humilde. Não é você que está fazendo, é Deus. Uma vez Jesus falou assim, chamaram, que Deus, bom é Deus, né? O homem não é bom. Bom é Deus. Mas Deus pode ser bom através de você. E outra coisa, olha só. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão... domingo, aquele macarrão, né? Fome, né? Opa, bebê, não é isso que ele está falando, certo? Ainda a mulher chega atrasada com um salto. Tac, tac, tac. É só aí. Mateus 5, tá? E aí, olha só o que ele fala. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quando eu entendi o significado de justiça na Bíblia, fica até mais fácil você ver a ação de Deus. Que é o conceito, na verdade, né? Então, assim, bem-aventurados os que têm fome e sede da vida com Deus. Quanto mais você busca viver com Deus, você vai entendendo as coisas que estão no coração de Deus. Aí você vai tendo mais fome e sede de justiça, não chegar e julgar, não é isso que eu estou falando. Você vai entender que o trabalho que Deus tem para levar o amor dele ao coração das pessoas, para as pessoas entenderem o amor de Deus. Porque tem momento na nossa vida que dá vontade de torcer o pescoço, dizer, se converte aí, miserável. Não é isso? No início da carreira é assim. Como você não está entendendo isso? Está aqui, é Jesus. Não. Então, assim, é isso, mas o amor de Deus, a justiça de Deus, é aquilo que está no coração de Deus. Nós julgamos, nós somos juízes, muitas vezes. Quer dizer, quase sempre. Aí tem momento que você julga muito pela aparência. Aí Deus já ensinou, vem cá, isso. Samuca. Quando foi escolher Davi, isso. Não é pela aparência, não. Eu conheço o coração. Né? E aí, você tem que buscar comer de Deus, beber de Deus. Jesus tentou explicar isso, não sei lá, em um outro sermão aí, em João 6. Eu sei que já tem um texto que vem na minha mente, eu tenho que falar com vocês. Como assim? Jesus fala assim, reuniu lá multidão, 70 lá, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não serve para ser meu discípulo. Se você ler o capítulo 6 de João, ele está falando do pão que caiu do céu, do maná, que ele é o pão da vida, que veio servir um homem. E ele começa a falar algumas coisas, os discípulos, está na hora de vocês pararem de brincar. Então é o seguinte, é isso aqui, bravo. E aí, está uma debandada geral da igreja, na época. Aí sobrou quem? Os 12. Aí pega a sua Bíblia, ele olha para os 12 e fala, como é que foi a expressão, cara? Vocês não querem ir embora também? Já rasga a Bíblia, vai logo, debanda logo, some daqui. Estou insistindo, não estou entendendo, que não dá. Isso de Jesus eu gosto. Isso aqui eu não gosto. Isso aqui de Jesus eu aceito. Isso aqui eu não aceito. Cara, eu que vos escolhi para que vocês produzam frutos e que os vossos frutos permaneçam. Quer dizer assim, as pessoas vão olhar para você e falar assim, olha, você é irreconhecível. E eu vou seguir o seu exemplo. Tem que permanecer. Tem algumas passagens, fala assim, mas aqueles caras que se desviaram. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, estavam entre nós, mas não eram de nós. Aí você vai falar assim, por que não recolhe logo, por que não separa logo o trigo do joio? Jesus fala, não, deixa junto. Então são coisas que vão se ligando à Bíblia, ela vai respondendo tudo. Todos os questionamentos do homem que busca a Deus. Então, se você busca a vida com Deus, você tem fome e sede e vocês serão satisfeitos. Não é isso, tem que fazer um regiminho assim, mas não é isso que está falando. Não é isso. É
vida com Deus. E haja paciência, Deus vai trabalhar no intelecto de cada um. Tudo bem? Ó, bem-aventurado aqui. Outra coisa, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão. Aí, o que é a misericórdia? Tem um versículo que eu esqueci qual que é. As misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Pesquisa aí. Como assim? Já pensou se fosse logo igual no livro de Atos? Ou lá no Antigo Testamento? Fala. Então aqui, ó. Toda a igreja está aqui. Então é o seguinte, quem está pecando aí vai abrir um buraco no fundo aí, direto, sem escala, para o inferno. Um exemplo. Eu vi no Insta, não sei se vocês viram, não sei se foi na China, o cara está sentado no restaurante, abriu um buraco, não sei se vocês abriu um buraco debaixo dele assim, ele consegue sair assim, que cena, esses vídeos do Insta, como se Deus estivesse livrando, não sei se vocês já viram. Então assim, se é olho por olho, dente por dente, é isso aí. No livro de Atos, no início, lembra? No início da formação da igreja, Atos capítulo 5 lá, a igreja está se juntando, na cabeça do povo, daí o pessoal queria fazer o quê? Bom, Cristo disse que ia voltar. O que eles estavam fazendo? Estavam vendendo tudo, Pedro não pediu, ninguém pediu. Mas o que eles estavam fazendo? Vamos viver próximo. A ideia era boa, não era? Vamos viver próximo, vamos viver em sociedade, vamos criar aqui uma sociedade. Jesus vai voltar e está tudo próximo mesmo. Vamos ser exemplo, ó. Mas aí tem os penetras, que queriam destaque na igreja. Aí o que eles fazem? Eles vão vender uma casa, venderam uma casa por X reais. E, vamos esconder a metade? Vai que, né? Não dá certo na igreja, a gente continua vivendo o nosso salário, né? Nossa aposentadoria. Aí eles vão lá, o problema é, pessoal, vamos aqui, traz os dias de oferta, cara, vem, traz, cheque, nem cabia no rodofilar, você teve que dobrar 3, 4 vezes, para mostrar que era um grande valor. Particularmente, isso é a minha visão, eu não gosto de ter o nome nos envelopes, eu fiz para vocês, para que não haja diferenciação de tratamento, até para ninguém iludir. Mas o pessoal insiste em fazer isso, então de boa. E as pessoas parecem que precisam. Olha, eu estou dando dízimo. Põe um xizinho no meu nome que ok, hein? Como se aquilo fosse um passaporte para o céu. Não é. Não é. Mas é necessário que você contribua. De acordo com o que Deus colocar no seu coração. A gente pode discutir até porcentagem. Porque assim, e vem na minha mente isso, eu falo com autoridade. Quando a ideia do primeiro dízimo, não existia lei. Foi antes de Moisés, foi em Abraão. Foi o coração dele. Estava ali. Aí Deus trabalhou muito com isso. Mas aí o povo, que é difícil todo dia, nas situações do dia a dia, pô, falando sério, hein? É difícil todo dia, 24 horas por dia, você lembrar que Deus está no controle. Porque as situações vão tirando você do chão. Você perde o controle sobre a atitude do próximo. Você espera algo. Mas quando foi, e agora? O que eu faço? Deus fala, não fala nada, não faz nada. Não faz nada. Então, se hoje Deus não olhasse para mim e para você, através de Jesus Cristo, com um olhar de misericórdia, nós todos estaríamos consumidos. Então, o que é ter misericórdia? É ter a visão de... É olhar assim, não gosto desse cara, não gosto dele. Tá, você não precisa ser amigo íntimo. Você não tem que ter esse relacionamento com ele, mas você tem que orar para que Deus trabalhe na vida dele. Olha que difícil você pensar que os seus inimigos estão dentro da igreja, que nem lá fora, que pessoas que torcem contra, não tem como. E a pessoa está jogando no mesmo time de futebol, aí você passa, bola redondinha,
torcendo para o cara tropeçar, não receber a bola para falar que você passou certo e ele recebeu errado. Na cabeça do cara, que a jogada já nasceu errada. Eu quero que você entenda que você tem que chegar nos lugares e falar, Senhor, está comigo, hein? Não está dentro de mim? Então me ensine a olhar para as pessoas sem querer julgar, sem querer fazer nada disso. Me ensine a olhar com um olhar de misericórdia. É esse olhar. E se você olha assim, reflete em você a misericórdia. E aí alguém vai explicar, o que você quer que as pessoas façam por você, faça por elas também. Então é toda uma relação, não é verdade? Então nós estamos refletindo no sermão das bem-aventuranças, que é um estado completo de felicidade do cristão. E lembrando que Jesus está no monte, uma estratégia para todo mundo ouvir, mas que a igreja está mais próxima dele, que são os discípulos, e a multidão lá fora. Então nós temos que ser o exemplo. Então os discípulos, a palavra passa pelos discípulos primeiro. Tem que passar por mim. Ela tem que me transformar. Senão, como é que o pessoal vai chegar? Que igreja que você vai? Vou, então me dá um endereço que eu vou passar longe. É igual aquela brincadeira. O pessoal, onde você cortou o cabelo, Cícero? Falei, dá um endereço que eu vou passar longe, vou processar o cara. É, irmão, deu risada? Tá feio assim? Então, assim, nesse sentido, né? Então você precisa entender isto. Que a palavra tem que falar primeiro com os discípulos. Nós temos que ter a visão de Jesus. Agora, se você vai no lugar, no seu emprego, você age igual a todo mundo. Que Deus você serve? Se você participa de tudo, da roda dos escarnecedores, aqui não, aqui é a roda dos esclarecedores. É diferente, então você tem que participar, tá bom? Continuando, outra coisa, olha. Bem-aventurados os puros de... pois... Tem uma carta, a carta de Tito, Paulo escreve para o Tito lá, que é fantástico, ele fala assim, tudo é puro para os puros de coração, mas tudo é impuro para os impuros de coração. Quer dizer assim, você tem que olhar com aquele olhar de misericórdia, mas manter uma mente renovada. É Mateus capítulo 5. Mas manter uma mente renovada. Você não pode achar que tudo é mal. E outra coisa, você, que um dia falou o seguinte, olha, eu sei que Jesus, eu aceitei o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Ele é o meu Senhor. E se Ele é o meu Senhor, Ele vai me salvar. Há um relacionamento de senhor com servo, que é fantástico. Vou dar um spoiler para mais tarde aí, na mensagem. Há um relacionamento puro, sincero, que segue as escrituras. É o respeito pelo próximo. É igual no trabalho. No trabalho, por exemplo, eu era coordenador. Não era. Eu estava como coordenador. O coordenador é o cargo. Então, existe cargo e funções. Então, Deus te coloca num cargo de liderança e você tem que repensar. Não, você quer mandar, mas calma. Qual o objetivo ali? Qual é a linha? Qual o produto final do seu departamento, do seu negócio, do negócio da empresa? As pessoas que estão ali, Deus também está colocando ali. Então, há um respeito, primeiro, antes de tudo, somos pessoas. E eu falo isso com meus alunos, pessoal, é o seguinte, eu estou com 57, eu já consigo separar. Eu olho para vocês, eu vejo filhos, mas eu estou aqui como profissional, eu fui contratado não para ser seu pai, para ser seu professor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ser seu pai-fessor. Pronto. Eles pensam na palavra, tudo bem? Mas assim, se eu não te ensinar, eu sou demitido. E a qualidade, o seu entendimento, passa por mim em matemática. Então, eu tenho que te ouvir para eu poder te mostrar a direção. E quando, o negócio de aprender, né? E quando você faz uma pergunta, eu aprendo uma maneira diferente de explicar. E esse é o relacionamento. Porque a matemática não é só, é 8 ou 80 nesse sentido. Então, bem-aventurados puros de coração,
Porque assim, você mantém uma mente renovada. Ah, isso é possível, isso é possível. Tem um salmo do rei Davi, que ele vai criar, depois que ele peca com a Betseba lá, o rei Davi, está lá, Deus registrou que é possível sim uma renovação. É possível. E ele chora lá depois que o profeta Natã vai lá, conta uma historinha, um viajante para ele, tal, ele vai e ele chora copiosamente. Porque ele sente o coração dele, parece que doendo, esvaziando, e ele na oração dele, é o Salmo 51 ou o Salmo 50, hein? 51, né? Ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? E renove em mim um espírito reto. E é esse sentimento que você tem que ter onde você chega. Porque se a sua mente, se os seus olhos são bons, Jesus vai falar isso, todo o seu corpo é luminoso. E às vezes não entende. Então, mais para frente, Deus vai explicando através dos discípulos. Ou lá, alguns profetas tentam explicar. Então, você olha para as pessoas, mas o Espírito Santo é muito lindo, viu, pessoal, o que ele faz. Ele já é um imã, é um eletromagnetismo ao contrário. Você pega um imã, pega outro imã e coloca os polos. Tchum. O que aconteceu? O polo, eles vão se juntar ali. Mas se você vira o imã, o que acontece com o outro? Vai embora. Então, quando você começa no lugar onde você está, a fazer as coisas, Senhor, sabe? Começa a invocar o nome de Deus na sua vida 24 horas por dia. Através de louvor, através de meditação. Tem jeito. Se você ficar olhando para os problemas, para a vida do outro, você esquece. Se você começa a invocar Deus na sua mente, a sua mente vai sendo renovada. E quando as pessoas bom coração vão chegando, você vai atraindo essas pessoas. E fica um relacionamento sadio. De respeito, é muito lindo. E automaticamente, quem não é de Deus começa a se destacar. Com as brincadeiras maliciosas, com os pensamentos maliciosos. É nítido. E não tem jeito, pessoal. O Paulo daqui a pouco ele vai falar e comentar. É uma sequência. Olha, onde você estiver, procure estar com a mente renovada, renovando a sua mente, buscando Deus, sendo simples como as serpentes, simples como as pombas, prudentes como a serpente, pezinho no chão, mente no céu. Vai buscando a Deus, vai purificando o seu coração. Olha, não fica te buscando no passado. Não fica te buscando no passado. Olha o que Deus pode fazer na sua vida. Olha para frente. Purifica a sua mente. E aí continua assim: bem-aventurados, pois serão chamados filhos. Briga na escola, briga. Já foi essa fase, foi não? Não, já briguei em escola também. Edita essa parte. Mas assim, adolescente, não era? Aí depois, a turma não deixa disso. É isso? Mas não é isso. A Bíblia vai dizer que você precisa buscar viver em paz com. Mas é toda uma sequência, você tem que ler com calma nesse sermão do monte. Porque o sermão tem que passar primeiro pelos discípulos, pela igreja, para chegar na multidão. E ele fala o seguinte: olha, você precisa buscar a paz. Você precisa caminhar com o evangelho da paz. Onde você chegar, você tem que, vamos arrumar uma maneira de fazer o outro entender que ele tem que pensar no que ele está fazendo. E o problema são as palavras que você chega. Mulher mais estourada. Deixa que eu falo. Normalmente a mulher fala mais rápido assim, né? É dela. Calma, é um processo, não todo, assim, mas assim. Mas normalmente é. Às vezes você fala, não filtrei. Aí você, não é isso que quis dizer. Perdeu, vai estrear o sofá. Novo lá. Não, Milena? Vai estrear. Aí, o problema é isso, é você procurar. Por exemplo, se Deus colocou você diante de uma situação, Ele não colocou você para julgar. Em primeiro lugar, vem cá, vamos levar a paz de Deus no ambiente e deixar Deus direcionar a solução. É isso que eu estou falando.
que você tem que ser pacificador. Não idiota, não bobo, sabendo que quando se fala de obra de Deus, está tudo nas mãos de Deus. O que o João viu em Apocalipse? Na mão direita dele? Os líderes das igrejas. Sim ou não? Está lá. E a Bíblia diz que ele passeava pelo meio dos 7 castiçais. Ele próprio explica isso no final do capítulo. Eu passei no meio das igrejas e tenho na minha mão os líderes das igrejas. Nesse sentido, e Jesus fala, olha, eu estou habitando dentro de você, não tem como fugir. Então, nós temos que viver em paz. Que é difícil. Por quê? Porque não estou falando afinidade, amados. Na igreja, às vezes você vem, você vai pegando mais afinidade por departamento. Deus vai colocando pessoas, mas de um modo geral, para Deus é o time. Não é a posição. Ele vai treinando cada um para um setor, para uma parte do corpo. Mas é Cristo que é o cabeça. Nós falamos sobre isso. Outra coisa, olha só. Bem-aventurados por causa da justiça, pois dele é o reino. Então é o seguinte, olha, se você tem o coração de Deus, você, é meio uma redundância, você vai buscar a justiça de Deus, você vai buscar a paz, você vai buscar a misericórdia, você vai buscar lá, olhar as coisas com pureza, e acontece que você é perseguido, no sentido de você ser eliminado. Então você vai ser deixado de ser convidado para algumas coisas. Por quê? Chama ele lá para quê? Eu já sei o que ele vai fazer. É como se você vai conversar com alguém e a pessoa já fala, já sei. Tá bom, então não vou falar mais. É igual um colega meu era gago. Ele não gostava, é verdade. E ele, quando se apresentava, ele dá palestra. Ele só não era gago se tivesse um timbre de voz, ele pedia gaguez. Mas na primeira dia de aula, ele se apresentava. É verdade. É Cláudio Ramírez. Procura aí depois, você vai ver. E aí ele na sala de aula, ele se apresentava assim, ó, eu sou o professor Cláudio, tal, eu já dou aula com recuperação. Assim, você não entendeu a piada, ele era gago. Então ele dava aula com a recuperação. Aí eu tinha que explicar a piada para os alunos, né, no sentido, né? Então, assim, quando você é destaque, quando você começa a seguir Deus, coração em Deus, não tem como você participar de tudo. Não tem. Mas não se preocupe com isso. Isso é bom. Sinta-se feliz, porque tem um reino olhando para você, trabalhando em você e falando, olha, eu quero isso mesmo. E ele vai completar na sequência. Porque assim, olha, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa te insultarem, e os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Estão te caluniando? Dá vontade de chegar, chamar, marcar uma reunião, estão falando mal de você na escola. Aí Deus fala assim, faz nada. Não fala nada, não faz nada, não fale nada, continue vivendo purificando a sua mente, olhando para as coisas com ar de misericórdia. Porque está incomodando alguém que não serve o mesmo Deus, não há sintonia. Por quê? Porque as pessoas que buscam o mesmo Deus, Deus está trabalhando no coração delas e vai mostrar, olha, eu sou o mesmo Deus que trabalha com você, trabalho na vida dele, e eu quero que vocês caminhem juntos. Pessoal, levantaram o falso testemunho contra Jesus Cristo, meu. Pagaram os soldados para mentir, que roubaram o corpo. Quem você pensa que você é, que não vão levar falso testemunho contra você? Deixa Deus no controle. Seja feliz, porque Deus vai tomar a sua causa. E no final as pessoas vão ver. Eu ia cantar um louvor aqui, o pastor não deixou uma vez aí, que vai falar aquela do sabor de mel. Era legal, não era? Não, porque realmente tem uma passagem lá, que quem te viu passar pela prova e não te ajudou,
Quando ouvir você na bênção, vai se arrepender. Então, você precisa consertar isso, né? Vão olhar você, ué, como é que é? Esqueci. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vão olhar ali? É, pentecostal aqui no meio. Que passou. Fogo, sapatinho de fogo. Não, não, mas assim, a relação não era isso. Eu até quis entender o que ela disse, assim, porque o pessoal estava falando mal, que estava em pecado, igual o Jó lá, os amigos falando besteira lá. Então, assim, olha, no momento eu estou falando assim, olha, é Deus trabalhando, é Deus. Deus, eu vejo que é Deus trabalhando, é Deus trabalhando, é Deus trabalhando. Eu entendi. E vai ter um sabor de mel no final, a sua vitória, não é verdade? Então, assim, viva com Cristo, deixa Cristo dominar a sua vida, viva com Ele. Você tem que pegar esse sermão passo a passo. E eu falo assim, ó, alegrem-se, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos... Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quer dizer, você não é a última bolacha do pacote. O céu está torcendo por... Mas quantos versículos nós lemos? 12. Esse capítulo tem uns 40. Você acredita que já passou 1 hora? Nós vamos encerrar assim, pessoal. Infelizmente acabou. Vou voltar mais na média. Amado, esse capítulo, o Sermão do Monte, ou da Bem-aventuranças, nós vamos continuar na próxima aula. E a igreja tem que refletir. Eu tenho que refletir sobre isso. Porque isso acontece diariamente, na minha vida e na sua vida. Você que não está percebendo. Então, assim, uma coisa que eu aprendi também, né, nesses 30 e poucos anos de professor, é que a gente no início, a gente acha o supra-sumo. Ninguém explica melhor que você. Até você entender o seguinte, quer saber? Eu vou fazer o melhor para você aprender. Mas tem muitos fazendo o melhor também. Você é livre para aprender a matemática com quem você achar que se explica melhor. O que vai mudar isso? Nada. E Deus vai direcionar. Eu quero dizer para você o seguinte, que não se preocupem. Procure primeiro agradar a Deus. Busca a Deus. Busca essas bem-aventuranças. Que você vai entender que você é uma pessoa feliz. Porque o céu está torcendo por você. Amém? Obrigado pela sua presença. Continue conosco e até a próxima aula. Deus abençoe vocês.